Bora falar das opções da zaga do Lion. Brits fora. Eita, é prejuízo, Fernandinha? Cadê a mulher? É prejuízo, Fernandinha? Grande, viu, Gata Show? Eita, Boa tarde Maria. pra você, pra Alexandre Mota, Daniel Farias Boa. e todo mundo tá acompanhando aqui o Jogada Primeiro Tempo. Sem Brits, porque ele vai cumprir suspensão após sofrer o terceiro cartão amarelo na partida no último jogo, que foi contra o Palmeiras, e por isso Martim Palermo tem esse problema grande na zaga. E aí, nas opções que nós temos, que inclusive você que nos acompanha pela TV e pelo YouTube do Jogada pode observar com a gente, são Kusevich, que estava em transição, saiu do departamento médico. E agora, a expectativa é que ele esteja à disposição no final de semana. Tem também Gaston Ávila, que já vem sendo o zagueiro titular pela esquerda. Tem o Lucas Gasal, que ainda não estreou, como assim também como o Cristóvão. Benevenuto está em transição, inclusive ontem circularam imagens divulgadas pelo Fortaleza, fotos dele em aquecimento, e aí a informação que nós temos é que ele está nessa transição, há uma expectativa desse retorno, mas aí segue sendo observado pelo departamento médico para, de fato, concluir se ele sairá dessa questão do DM, sai desse período de transição, ou se permanece para ter uma volta ali 100% aproveitado. Mas lembrando que Martim Palermo tem feito as estratégias em relação aos atletas que estão no departamento médico, sendo que eles saem do DM e ganham mais uma semana de condicionamento. Então, não sei se seria o momento que o Benevenuto iria entrar. De fato, os 4 nomes que ficam ali à disposição de Palermo são Kusevich, Gaston Ávila, Lucas Gasal e Cristóvão, e Brits sendo o desfalque mais importante deste momento no Fortaleza para o jogo do próximo sábado, Gata Show. É problema, minha gente, essa zaga? Problema muito, viu? Eita, Maria, valei-me. Sabe Cristo. qual é a grande questão, Denise? Que o Gaston Ávila deve ser o titular no lado esquerdo ali, né? Tem sido titular. Inclusive, justiça seja feita, né? O Gaston Ávila melhorou daquele Gaston Ávila do começo do ano. Pois é, isso é isso que eu ia dizer. Eu não tô criticando tanto o Gaston Ávila mais não, Pois viu, é, gente? na verdade não é nem de agora do Palermo, né? Desde a época do Renato Paiva, onde ele começa a ganhar ali mais oportunidades, ele tem ido bem, né? Ele não tem comprometido tanto. É óbvio que o contexto da zaga do sistema defensivo do Fortaleza ainda é muito abaixo. Houve partidas em que o Gaston Ávila foi ruim, né? Ele não foi bem. Jogo contra o Internacional, por exemplo, na minha avaliação, ele cometeu algumas falhas. Mas, no contexto geral, ele melhorou de desempenho daquele Gaston Ávila do começo do ano. Ok, ele deve ser o titular do lado esquerdo, deve haver essa manutenção. Agora, do lado direito, qual é o problema, Denise? O Kusevich, naturalmente, seria a melhor opção, e é a melhor opção. Em termos de qualidade técnica, é indiscutível. Frente a frente com o Lucas Gasal e com o Cristóvão, ele desponta como favorito. Agora, é um jogador que não joga há mais de um mês, né? A lesão que o Kusevich sofreu foi no dia 12 de agosto. Jogo contra o Vélez Sarsfield, jogo de volta contra o Vélez Sarsfield. Então, mais de um mês sem atuar. Deixa eu estar nem lembrando do Kusevich Exatamente. no departamento Ou seja, médico. ele ainda não jogou com o Palermo. Fernandinha, pode falar. Fala, Só para completar em relação à informação do Kusevich, ele se lesionou no jogo contra o Vélez Sarsfield, ficou no departamento médico, depois entrou em transição, teve a convocação para as eliminatórias da Copa, ele foi para a convocação, ficou em tratamento lá, mas sem a evolução, ele voltou ao Fortaleza e seguiu nesse tratamento, quando no último jogo contra o Vitória foi informado que ele não estava mais no departamento médico. Mas não entrou, no jogo contra o Palmeiras, ele foi informado que ele não estava no departamento médico. E aí, então, ele seguiu essa semana em transição e o treinador Martim Palermo falou justamente sobre a importância de ele ganhar essa semana de tratamento, de reforço, de recondicionamento físico, assim como foi com o Lucas Sacha, para de fato estar à disposição no próximo sábado, é o que a gente espera. É aquele mesmo processo que aconteceu com o Sacha, que a Fernandinha acabou de citar. Sacha, em um determinado momento, não estava mais no departamento médico, mas o Palermo tem essa filosofia, né? Se o jogador não estiver 100%, ele não leva para o jogo, ele não vai para o jogo. Ele só quer contar com aqueles jogadores que realmente, né, estejam 100%. E aí resta saber, a dúvida vai ser essa: se ao longo dessa semana de treinamentos o Kusevich vai conseguir alcançar ou atingir esse 100% que o Palermo considera ideal para que ele seja relacionado. Se ele atingir, ele é o titular, ok? Não tem discussão nenhuma. A questão é que a gente não sabe, ele está mais de um mês parado. Será Sim. que com 1 ou 2 semanas de treinamento ele vai alcançar esse 100%? O torcedor do Fortaleza torce para que sim. Caso ele não alcance, a alternativa seria o Lucas Gasal. Mas tem outro problema, né? Ele ainda não estreou, não jogou pelo Fortaleza. Apesar disso,
foi relacionado pelo Palermo nas 2 partidas, então ele estava no banco contra o Vitória, estava no banco contra o Palmeiras, mas não entrou. E o Cristóvão é mais ou menos a mesma situação. Tem sido relacionado, tem estado no banco de reservas, mas o Cristóvão, ele nem sequer estreou profissionalmente. Então, seria muito difícil você imaginar que ele estrearia como titular num jogo decisivo como esse. Benevenuto tá aí voltando. Eu acho que é pouco provável que ele seja relacionado, se eu tivesse que dizer, né? Porque o Palermo tem essa filosofia do 100%, agora que ele vai começar a treinar com os companheiros, acho pouco provável que em uma semana de treinamentos ele alcance esse 100%. Então, o cenário ideal é o Kusevich, né? Mas caso ele não alcance, eu acho que o Lucas Gazelle deve fazer a sua estreia. Torcedor, e aí, torcedor, o que é que você acha? Quem deve estar nessa opção aí, nessa dupla de zaga do Lion? Alexandre, e aí? Pra mim não tem muito mistério, não. Tem é o não? Kusevich e pronto. Estando 100%, estando Bota o 80%. Kusevich, acabou. 50%, vai com a perna quebrada. Esse é um setor, inclusive, Guerra, né, guerra. Denise, que a sensação que dá, né, quando a gente lembra do Fortaleza do ano passado, é que esse é um setor que perdeu muito, né? Por exemplo, o Tite, ele sai do Fortaleza sem jogar, né, participando menos dos jogos. Mas quando ele jogava, em parte da temporada passada, não havia tanta... havia o entendimento que ele podia dar conta do recado, né? O Cardona também foi emprestado ao futebol argentino, mas jogou alguns jogos, né? Pouca categoria o Cardona tinha. Ele era bem zagueirão mesmo, né? Mas ele participava bem. Cima, né? Hoje a gente tem alguns nomes que a gente não sabe o que esperar. Assim, eu não sei o que esperar do Lucas Gazelle, com muita sinceridade. O Daniel estava falando aí há pouco, né? Sobre o Kusevich estar há 1 mês sem jogar. O Gazelle tá há 2. O Gazelle tá há 2 meses sem jogar. O último jogo dele faz mais de 2 meses. Estava na China. Voltou para o Atlético Goianiense, que está disputando acesso. O Atlético Goianiense não aproveitou e o jogador foi emprestado ao Fortaleza. Então, é um tipo de contratação bem diferente do que a gente viu o Fortaleza fazer em outros momentos, né? Você pensar no Cardona, o Cardona chegou como capitão do Defensa e Justiça. Havia um entendimento que ele era alguém que jogava lá no futebol argentino e hoje ele está no Tigre, né? Da Argentina, emprestado e está jogando. O Benevenuto também é outro atleta que, naquele entendimento anterior da comissão técnica, ele não era útil. Aí, na necessidade, ele se tornou útil. Ele estava como titular do Criciúma, né? Que é uma das melhores defesas da Série B agora, mas ele chegou já machucado. Talvez se estivesse bem fisicamente, nessa hierarquia, talvez ele estivesse até à frente do Gazelle, que é o zagueiro, porque o Gazelle é claramente uma emergência. E o Cristóvão, Denise, é um cara que nunca jogou, né? Do Sub-20. Acho que é uma responsabilidade muito grande. A gente tem visto a base do Fortaleza galgar os resultados, revelar jogadores, como foi o Mancha, né? Mas o Mancha, rapidamente, na Copa São Paulo já se diagnosticou que ele tinha potencial para o profissional. Então ele veio muito cedo, foi vendido, negociação milionária. Para mim é o Kusevich, não tem muito o que inventar, não. É tentar colocar o Kusevich, torcer muito para ele estar recuperado. Se ele não estiver recuperado, pelo andar da carruagem das notícias, né? Brits fora, Benevenuto entrou na transição agora, aí talvez o Gazelle vá ser o titular. Torcedor,